paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7. Deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Recebendo o Batismo no Espírito Santo. E na lição de número 7, nós vamos abordar sobre as línguas estranhas como evidência do batismo. Eu espero muito que o Senhor fale ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, Janderson Nascimento, aqui no YouTube. Se torne um dos nossos alunos, envie essa aula para mais alguém, deixa teu comentário também, porque ajuda muito a gente a compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Pré-adolescentes também tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento, onde você pode ficar à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus e compartilhar a mensagem para alcançar mais vidas. É claro também que eu espero muito que Deus abençoe você através dessa ministração. Lembrando que nós estamos disponíveis no Spotify. E vamos então para a aula de hoje, para que Deus então confirme essa palavra ao nosso coração para a glória e honra do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre recebendo o batismo no Espírito Santo. É uma proposta de análise a partir do texto de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando com você texto a texto e é interessante você observar que a partir dessa hermenêutica de Atos nós encontramos então evidências da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Hoje nós vamos abordar especialmente, na lição de número 7, sobre as línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo. A evidência inicial, aquilo que nós defendemos como pentecostais à luz da palavra de Deus. Para você começar bem, é importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece. Por isso, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica. No nosso momento de leitura bíblica, é muito interessante você apresentar a proposta da lição. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre recebendo o batismo no Espírito Santo e a lição 7 trata exatamente sobre isso, o falar em línguas como evidência do batismo. E você precisa apresentar a base bíblica da lição, que está em Atos capítulo 2, versículo 4. Depois você vai pegar Atos capítulo 10, versículos 45 e 46 e ler esse texto junto com os teus alunos. Também é muito legal você apresentar em sala de aula o que a Bíblia diz, que se localiza em Marcos 16, 17, para que Deus te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube Janderson Nascimento, sempre às 18 horas, gente. E toda sexta-feira às 18 horas é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Na sexta também no Spotify, a partir das 6 da manhã, nós já postamos as lições dos pré-adolescentes, onde você pode ter acesso a esse material para crescer e aprender com a gente a palavra de Deus para a glória de Cristo. Para nós pentecostais, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, destaca muito bem que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Esse falar em línguas ele é evidenciado a partir da palavra de Deus. Nós cremos isso a partir da leitura de Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos Atos, nós vamos perceber que a evidência inicial é o falar em línguas. As línguas espirituais, também conhecidas como línguas estranhas, estão presentes hoje no seio da igreja.
Nós defendemos que os dons espirituais e o manifestado poder de Deus, da glória de Deus, também está presente hoje no seio da igreja, é evidenciado pela própria igreja. E essa evidência também é demonstrada especialmente na vivência espiritual dos irmãos. Nós entendemos pela palavra que os dons espirituais também são atuais, relevantes e trazem então crescimentos para a própria igreja. Na nossa abordagem, quando nós analisamos Atos dos Apóstolos, nós entendemos especialmente as línguas como algo maravilhoso derramado pela graça de Deus. E é diante disso que nós vamos trabalhar com você hoje em sala de aula. Para começar bem, o primeiro ponto da lição trata então sobre a evidência das línguas no dia de Pentecostes. E eu espero muito que Deus abençoe você. Se você pode, deixa teu comentário aqui e que Deus possa prosperar a tua aula para a glória do nome do Senhor Jesus. Neste primeiro ponto da lição, é muito interessante você apresentar, especialmente o tema do primeiro ponto, apresentar os subtópicos que você vai desenvolver em sala de aula nesse primeiro ponto para não fugir do assunto. Apresente o primeiro ponto, primeiro subtópico, segundo e terceiro, você vai trabalhar 3 e depois inicia a sua explicação. Analisando isso, você vai perceber que você vai trabalhar sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo à luz de Atos capítulo 2, versículo 4. Se você puder ler esse versículo, leia. E o primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: o grande barulho e fogo. Quando analisamos a palavra, especialmente Atos capítulo 2, a partir do versículo 4, você vai perceber que a igreja já permanecia em oração. Se você ler desde o versículo 1, você vai perceber que a igreja já estava em oração, buscando ao Senhor na semana do Pentecostes. E exatamente no dia de Pentecostes, Deus então derramou o poder do alto. Esse poder do alto nós chamamos então da evidência inicial do batismo, no falar em línguas espirituais concedidas pela glória de Deus. Em Atos 2:2, descreve muito bem que ouviu-se, então, um grande barulho, um grande poder. Esse grande barulho é um barulho santo. É o barulho do falar em línguas, adoração ao Senhor. As línguas espirituais, elas são concedidas pela glória de Deus. Nós acreditamos nas línguas, especialmente como evidência inicial, como dom espiritual também, e as línguas são concedidas por um viés missionário, como já expliquei para você em aulas passadas. Quem recebe essa bênção, recebe uma capacitação da obra de Deus para ministrar, para adorar, para exaltar a Cristo, levar também o Evangelho e o reino de Deus adiante. Então tem uma evidência inicial aqui. Essa presença do Espírito Santo é a confirmação desse poder sobre nós que nos ajuda agora a levar Cristo adiante, a levar Jesus para as outras pessoas. Então, o batismo ele é dado por foco missionário, por evidência de chamada, por ação de Deus. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre as evidências das línguas. Quando analisamos o segundo subtópico, nós descobrimos exatamente a partir da palavra que evidências das línguas, ela é a ação inicial. As línguas espirituais, elas são dadas por Deus. Não se aprende, tá, gente? Não é aprendido, mas é concedido por intermédio da graça através da oração. O batismo com o Espírito Santo, ele se difere da salvação. A salvação é somente pela fé em Jesus. O batismo é exatamente esse transbordar da santificação que nós estamos buscando do Senhor. Nós que somos pentecostais entendemos que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, essa pessoa passa a ser morada do Espírito Santo. Então ele já habita em você que ainda não fala em línguas espirituais. Só que à medida em que você busca a Deus, se envolve com Deus, nós acreditamos então na santificação. E essa santificação é transbordada com a evidência do falar em línguas.
Essa evidência do falar em línguas demonstra então a glória de Deus, a ação de Deus. E essa evidência é concedida por intermédio do Espírito Santo. E esse falar em línguas é algo extraordinário. E esse algo extraordinário é concedido pela bondade do Senhor. Então, essa é a evidência inicial. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, eu quero destacar exatamente a abordagem da lição, que descreve as línguas como o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas espirituais são a evidência inicial do falar em línguas, ou seja, do batismo com o Espírito Santo. Nós entendemos que Deus ele pode batizar as pessoas de forma extraordinária. Aqueles que estudam a área das línguas, eles descobrem muito bem que Deus pode envolver as pessoas de forma extraordinária. Por exemplo, através da glossolalia. A palavra glosso vem do grego, que traz essa ideia de variedade de línguas. A glosso é algo que Deus concede a alguém. Deus envolve alguém. É um presente de Deus. Para entender a glosso, você precisa ser envolvido pela glória de Deus e também pode receber de Deus a interpretação das línguas para uma mensagem espiritual para alguém. Detalhe, você pode falar em línguas concedidas por Deus sem ter o dom espiritual da interpretação, porque o próprio apóstolo Paulo confirma que o falar em línguas é para sua edificação pessoal também. Então você pode adorar em línguas, cantar em línguas, exaltar em línguas. E se Deus tem uma mensagem para entregar a alguém na igreja, Deus levanta pessoas que interpretam essas línguas. Ou para alguém, ou para toda a igreja. Isso acontece através do dom da interpretação de línguas. Existem pessoas que querem proibir as pessoas de falarem línguas na igreja, porque entende o seguinte, só pode falar em língua se tiver alguém que possa interpretar. Não é bem assim. Hermeneuticamente falando, nós entendemos que as línguas são dadas para adoração também. Então você pode adorar em línguas, você pode exaltar em línguas. E a glosso está aí justamente para demonstrar as grandezas de Deus. Em segundo lugar, você pode entender as línguas a partir de outra interpretação, que é a xenolalia. Esse é o termo correto. A ideia de xeno são línguas conhecidas. Não significa que a pessoa aprendeu para falar, mas é um exemplo bem claro para você entender. A pessoa nunca estudou, nunca teve acesso àquele idioma ou dialeto. E Deus, por uma missão, por uma ação espiritual, concede as línguas para esse irmão ou para aquela irmã. Vou citar um exemplo para você. Aqui em Conquista, nós enviamos um missionário, o missionário Paulo Farias, um grande amigo. Foi enviado para o Zimbábue. No Zimbábue, lá na África, tem uma dificuldade muito grande das línguas em si. Há diversos idiomas e dialetos ali. E muitas pessoas trabalham ali com inglês ou então com dialeto. Um dia o Paulo precisou ir para o culto, ministrar a palavra de Deus, pregar para os irmãos, para uma aldeia que estava ali aguardando. Ele ia com intérprete, só que o intérprete atrasou. Detalhe, o Paulo foi sem que ninguém pudesse interpretar para ele, porque ele não queria perder o seu compromisso. Chegando lá, ele não sabia o dialeto, não sabia pronunciar o inglês ainda muito bem, mas Deus tomou o Paulo através do Espírito Santo. E ele começou a ministrar em línguas, a pregar em línguas. Detalhe, Deus tomou o Paulo de tal maneira que as pessoas que estavam ouvindo Paulo pregar entenderam de forma clara ele pregando no seu dialeto nativo e muitas pessoas se renderam a Cristo. Quando o intérprete chegou e acompanhou o nosso querido pastor Paulo e disse para ele, pastor Paulo, o senhor não sabe o que está acontecendo, Deus está te tomando em línguas, só que Deus está te tomando em línguas na língua nativa desse povo. E ele nunca tinha estudado aquela língua nativa. É isso que eu estou dizendo para você. As línguas espirituais têm um foco missionário e elas podem capacitar você para algo extraordinário. Há diversos testemunhos publicados pela própria CPAD. No artigo do Mensageiro da Paz de 1931 encontramos um, depois nós citamos ele para você. Encontramos diversos outros argumentos que comprovam essa evidência. E demonstra-se, então, que as línguas podem ser demonstradas na glosso, mas ao mesmo tempo na xenon. É Deus que dá.
E eu espero que essa palavra esteja edificando você para a glória de Cristo. Vamos avançar, então, para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar especialmente sobre a evidência das línguas na igreja de Corinto. Neste segundo ponto, é muito importante você apresentar os subtópicos que você vai trabalhar, o tema do ponto, faça isso, tá? E cite subtópico por subtópico. Agora nós vamos analisar o Novo Testamento, a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, nós não entendemos somente a evidência inicial das línguas, mas compreendemos ali as línguas espirituais como um dom espiritual. E aqui eu vou explicar isso para você compreender de forma muito prática também, para passar isso para os teus alunos. O primeiro subtópico, então, trata sobre o falar em línguas como um dom. O falar em línguas como um dom é uma demonstração espiritual descrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. As línguas são vistas como um dom espiritual. E sendo vistas como um dom, são conhecidas como variedade de línguas. Observe, o apóstolo Paulo cita as línguas como um dom. Detalhe, nós entendemos que as pessoas são batizadas com a evidência inicial do falar em línguas. Fala-se a primeira vez. Ali é a evidência inicial do transbordar. Mas a variedade de línguas como um dom, ela pode ir se renovando na sua vida. Deus pode ir te capacitando missionalmente, espiritualmente, para que você então tenha um entendimento espiritual do que está acontecendo. As línguas, elas não são faladas automaticamente, não funciona assim. Não é algo aprendido, não é como você apertar um botão e acontece. Mas elas são manifestadas como um dom quando você é cheio do Espírito Santo e está em adoração a Deus. E sendo manifestadas como um dom, Deus pode tomar alguém no seio da igreja, em uma reunião, em uma adoração, e essa pessoa falar em línguas audivelmente, bem alto, para que as pessoas possam ouvir. E naquele movimento espiritual, no seio da igreja, Deus pode levantar alguém, entender tudo do que está acontecendo e entregar uma mensagem para a edificação da igreja. Então, as línguas são evidências. E onde é que eu vou descrever e aprender um pouco mais sobre esse dom? O próprio pastor Antônio Gilberto, ele fez questão de dizer que se Deus te deu um dom, vale a pena você buscar, aprender, mergulhar e entender esse dom para passar adiante uma mensagem de Deus para alguém. Nós podemos aprender pela declaração de fé, nós já podemos aprender pela própria palavra, nós podemos aprender por diversos outros autores, biblicistas pentecostais. William Robert Menzies são defensores do pentecostalismo que acreditam também nessa evidência como eu e você defendemos na igreja. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar agora sobre a ordem no culto. Quando Paulo escreve para os irmãos da igreja de Corinto, ele traz uma orientação sobre a ordem no culto. 1 Coríntios 14:14. Essa ordem no culto é muito prática de ser entendida. Por exemplo, na igreja de Corinto não existia aparelhos sonoros como hoje nós temos. Um som de qualidade, um microfone não existia. Geralmente as igrejas eram formadas em casas, não tinha templos. Então aquela multidão de pessoas ali em uma casa, em uma reunião, em um local escondido, porque a igreja estava passando pelo processo de perseguição, já iniciando esse processo. Se todos falassem ao mesmo tempo em línguas, ninguém ouviria a mensagem de edificação sendo pregada pelo pregador. E agora, o que o apóstolo Paulo orienta os irmãos? Aquela igreja precisava dessa orientação. Paulo orienta que quando alguém estiver entregando uma mensagem, é fundamental entender a mensagem, para que haja edificação para a igreja. Você pode adorar, mas você não pode perder exatamente essa ideia de compreender a mensagem. As línguas espirituais não apagam os teus sentidos. Tem gente que pensa assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu perdi os sentidos. Não funciona assim. Pela Bíblia você tem consciência do que está acontecendo.
Você está cheio da glória de Deus. Mesmo sendo arrebatado em espírito, você tem consciência do que está acontecendo. E pela palavra nós entendemos muito bem que essa ordem traz especialmente a edificação para a igreja. E essa edificação evidencia especialmente algo que nos incentiva à adoração. Não significa que você vai ficar calado na adoração, não. Mas é fundamental você ter um entendimento do que está acontecendo para adorar a Deus de forma consciente também. Afinal de contas, é um culto racional. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos abordar sobre grandes no entendimento. Como terceiro subtópico da lição, nós vamos entender muito bem que a igreja de Corinto precisava dessa orientação. Nós também. O apóstolo Paulo ensinou aos irmãos uma necessidade de compreender a respeito da profecia, dos dons espirituais, do falar em línguas. Ele cita uma lista de dons em Corinto, especialmente no capítulo 12, versículo 8 a seguir, que demonstra essa evidência de compreender com razão as manifestações espirituais. O Espírito de Deus, ele não trabalha na desordem. Ele trabalha em vidas. Ele trabalha em corações. E ele trabalha de forma poderosa. Observe, ele organiza tudo, ele arruma a casa. E ele trabalha especialmente edificando a igreja. O apóstolo Paulo ensina que o Espírito Santo nos ajuda agora a compreender especialmente a ação de Cristo em nós e através de nós, e por intermédio dos dons, ele evidencia esse poder. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula e se você pode, envie esse vídeo para ele, para ela e compartilhe na tua rede social. O terceiro ponto da lição, então, trata sobre o seguinte argumento: uma expressão verbal inspirada. É fundamental você apresentar nesse terceiro ponto o tema do ponto, os subtópicos que você vai trabalhar, que são 3, e descrever isso com os teus alunos sabiamente. Detalhe: as línguas espirituais são concedidas por Deus, não têm o mesmo poder das escrituras, hermeneuticamente falando, no sentido de colocar alguém falando em línguas como se aquilo virasse, então, algo que deveria fazer parte do cânon bíblico da palavra de Deus. Não funciona assim. As línguas espirituais, elas são concedidas para adoração, são línguas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e essas línguas evidenciam e comprovam que já está escrito. E para você entender isso melhor, o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: as línguas não podem ser aprendidas. As línguas espirituais não são aprendidas, mas são concedidas, espiritualmente falando. Hoje existem diversos movimentos que procuram ensinar as línguas. Movimentos carismáticos, movimentos então de igrejas que trabalham especialmente contrários à interpretação que entendemos. As línguas espirituais, elas são concedidas pelo Espírito Santo. Não é algo banal, não é algo que deve ser tratado com chacota, não é algo que deve ser transformado em piada ou até mesmo em um meme na internet. As línguas espirituais são concedidas pelo Espírito Santo pela inspiração de Deus. Ou seja, é Deus que concede. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 14, 1 Coríntios 2, 4, que evidencia o poder de Deus sobre nós. E esse poder de Deus restaura-nos a uma verdadeira adoração. O falar em línguas está presente hoje e ele evidencia a glória de Deus sobre as nossas vidas também. Você pode perguntar em sala de aula se alguém já passou por essa experiência ou tem buscado isso em oração. Vai ser muito legal você fazer isso com os teus alunos também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar sobre a necessidade da interpretação.
A necessidade da interpretação das línguas espirituais recai-se da seguinte maneira: quando as pessoas ouvem, então, alguém falar em línguas na igreja, de forma espiritual, em adoração e em culto, e essa mensagem espiritual ela é interpretada por outro dom, que é o dom da interpretação de línguas para a edificação da igreja ou para a edificação de alguém. Existem pessoas que podem ser tomadas no Espírito Santo, e eu já vi isso acontecer, dela ministrar em línguas e ao mesmo tempo depois ela entender aquela mensagem e edificar vidas através daquela mensagem. Então não sei se você já tem acompanhado, só uma evidência atual. O pastor Genival Bento, quando ele é tomado por Deus em lágrimas, falando em línguas em adoração, de repente Deus começa a usar alguém na igreja para entender a mensagem e entregar a mensagem, ou vice-versa. Eu já vi pessoas falando em línguas e ele entender a mensagem e entregar uma mensagem para a igreja de forma poderosa através da interpretação. É uma evidência real, presente para hoje, para a edificação da igreja, e essa evidência edifica pessoas. Para fechar a aula, vamos então para o terceiro e último subtópico. Antes de entrar nele, eu quero perguntar para você, você já viu esse dom acontecer, da interpretação de línguas? Se já viu, comenta aqui. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata sobre as línguas, que são um sinal para os descrentes também. O terceiro subtópico destaca, então, que as línguas se tornam um sinal para aqueles que não são crentes, ou seja, os descrentes também evidenciam esse sinal por intermédio da glória e da graça de Deus. As pessoas que não são crentes, elas veem isso como um testemunho do poder de Deus. O pentecostalismo brasileiro ele passou a ser conhecido por causa das manifestações espirituais. Muitas pessoas que não eram crentes, por curiosidade, passaram agora a se aproximar da igreja e quando elas foram tocadas, foram cheias do poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo descreve que isso é sinal para aquele que não crê. Observe isso de forma milagrosa em 1 Coríntios, capítulo 14, 22 e 23. Então você vê que é uma evidência para alcançar vidas, para resgatar pessoas através do ministério da palavra. Eu espero muito que Deus em Cristo possa abençoar você. Ore pelos teus alunos, interceda e que Deus te use na palavra para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário aqui no YouTube ou no Spotify, fica à vontade, tá, gente? Deus abençoe vocês. Se você pode também, segue a gente no nosso Instagram, @JandersonNascimento, vou ter o prazer de te receber por lá, então @FacilitaBD. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral, acompanhe também as novidades da Escola Bíblica que a gente sempre posta para você com antecedência para você ficar ligado com a gente para a glória e honra do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter o carinho, você que sempre está aqui com a gente, comentando, compartilhando também, isso me ajuda muito. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, sempre às 18 horas. Toda sexta é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Sexta às 6 da manhã é lá no Spotify, onde você pode encontrar as nossas lições dos pré-adolescentes. Às 18 horas, aqui no YouTube, onde você pode encontrar as nossas aulas para a glória de Deus. A minha oração é que Deus te use na palavra para a glória de Cristo. E agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula e que Deus te use na palavra, exaltando o Senhor. Agora, momento especial, momento de oração. Vamos orar juntos? Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, para que Deus te use na palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial de ministrar a tua mensagem para a edificação de vidas. Senhor, que a tua palavra alcance corações. E, Senhor, usa o teu servo, tua serva que vai ministrar essa aula. Usa esse teu filho que está se rendendo a ti, esse que está colocando o pedido de oração. Que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, usa-os como servos e servas do Senhor. A minha oração é que os alunos deles possam ser edificados para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão evidenciar isso que eu falei para vocês hoje sobre falar em línguas, glossolalia, xenolalia, teorias que já estão presentes hoje. Quero indicar para você Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse material, você acha na CPAD. Quero indicar para você Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato, editora CPAD. Esse texto hoje já tem outra capa, vale a pena você ter também. Glossolalia na Formação das Assembleias de Deus, editora CPAD, do pastor José Gonçalves, material extraordinário que traz uma perspectiva histórica sobre esse dom que nós acreditamos que é evidencial do batismo com o Espírito Santo. Eu te aguardo por aqui na próxima lição. Nós vamos trabalhar a lição de número 8, semana que vem, na sexta-feira, tá? E você não pode perder minha aula. Te aguardo por aqui para a glória de Deus. Na próxima sexta, nós vamos trabalhar com você, já adiantando aí para você fazer as suas anotações sobre o dom de interpretar as línguas. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.